Também pode. Então Hebreus 12, de 1 a 4 fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E isso aqui é chave, tá, pessoal? Essa parte do versículo. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. So, Hebrews 12, from 1 to 4 says the following: Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such an opposition from sinners, so that we will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Então, essa parte aqui está nos falando sobre o chamado, essa parte de Hebreus está falando sobre o chamado de cada um de nós e a nossa jornada para exercer a nossa fé dentro desse chamado. E dentro dessa jornada existem processos que, por mais que a gente queira, infelizmente a gente não vai pular. Esses processos, a gente querendo ou não, eles vão nos alcançar, eles vão chegar para a gente. Eu sou uma prova. Não procurei, mas o processo veio. E esses processos nos empurram, nos forçam para situações que a gente não preveu, ou a gente não queria, né? E esse processo, ele é cheio de testemunhas, inclusive. Tem os anjos, né? As pessoas, e tem os próprios demônios, que também são testemunhas do processo que a gente está passando. E é como a gente se dá nesse processo, inclusive os demônios vão agir sobre as nossas vidas. O que a gente precisa entender é que, apesar de haverem testemunhas, nós somos responsáveis sobre como a nossa jornada termina. Testemunhas vão ter, Deus é testemunha, anjos é testemunha, são testemunhas, demônios são testemunhas, mas a gente é responsável sobre como isso termina. E nesse processo, o que a gente aprende com o Evangelho é que a gente tem que ser imitador de Jesus. Mas a gente, como humano, nosso entendimento limitado, às vezes é difícil para a gente se imaginar sendo como Jesus, adotando o caráter de Jesus. E aí eu desafio vocês. Se espelhar em Jesus é tão difícil, porque a gente imagina, ele era filho de Deus, ele era santo, ele não sabia o que era pecado, ele nunca pecou, então ele nunca foi corrompido. Existiram outros homens que passaram por tudo que a gente passou, que pecaram tanto quanto a gente pecou, pecaram mais, e que a gente pode espelhar neles como um meio termo. Tiveram pra um gente... bom testemunho. Exatamente, eles deram um bom testemunho. Através disso a gente começa a se aproximar do caráter de Cristo. Os discípulos, Paulo. Né? A gente começa a entender que eles foram as pessoas exatamente como nós fomos. Até piores. Ou até piores. Veja Paulo. Veja Paulo. E às vezes a gente se coloca numa realidade tão distante, mas era outra época tal. Eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de ir para Roma. A gente vai para Roma, a gente vê, para Roma, para Grécia, a gente vê que as civilizações antigas, elas viviam de maneira muito parecida com o que a gente vive hoje. Elas não tinham a eletricidade, mas a estrutura de cidade, de burocracia, de casa, era tudo igual. As relações humanas eram praticamente as mesmas. Então, quando a gente entende que a gente não está tão diferente do ambiente dessas pessoas, a gente começa a entender, opa, se eles passaram por coisas tão parecidas, se comportaram de outra forma, por que que eu não consigo me comportar de forma parecida também?
Essas pessoas, elas seguiram o padrão de Cristo e elas perseveraram. Uma delas, como eu citei, Paulo. O que Paulo fala lá em 2 Timóteo 4, de 7 a 8? Super conhecido. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará o Senhor naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que estiveram esperando com amor a sua aparição. So this part of the Bible reveals the call of each of us, a journey that we call faith. We are in this process which we cannot just skip, jump, just ignore it's happening. Whatever we think, or regardless if you like it or not, the process is coming. The process will reach us, will affect us. And in this process there is a lot of witnesses. There is angels, there is people, but there is also demons. And depending on how we behave during this process, there will be different interference from them, from those witnesses. However, we are the responsibles on how this journey ends. So regardless which kind of witnesses we have, how the journey ends is our responsibility, is our choice. And sometimes we put ourselves so far away from the reality of Jesus because he was, Son of God. He didn't know sin. And then you think, okay, but he was way better than I. Of course he was. But there were people in the past, his disciples for example, which behaved so similar to him. So if to follow what Jesus did was so hard, we can follow what some other special people did, because they were people as we are. They committed so many mistakes as we did. We have so many examples. One of them is Paul. So he was one following Jesus, following the character of Jesus, and he preserved no matter what. And he said, what is how is it in English? Timotheus? Yeah, I don't know. Timothy. Yeah. He said the following, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Então, na vida de Paulo, nada foi só... Timothy. Em inglês? Timothy. Eu não lembrava, e não anotei aqui. Eu sempre anoto, mas dessa vez esqueci. Então, a vida de Paulo, a gente imagina Paulo, aquele, homem cheio do Espírito, Mas o cenário que ele viveu a partir do momento que ele se converteu era assustador. E apesar do cenário... Muito fracos, comparado. O que a gente passa hoje é nada. Uma vez eu falei na célula, acho que foi na célula, sobre a ordem que Deus deu a Daniel, Aí estou saindo do Novo Testamento lá para o Velho, fazer um parênteses. Quando Deus fala para Daniel para ir na Nínive, Nínive era um lugar que, para eu fazer uma comparação, era a mesma coisa que mandar um cristão para a Síria quando tinha... Exatamente. Eu falei Daniel, desculpa, é Jonas. Quando Deus fala para Jonas ir para Nínive, era a mesma coisa que um cristão ir para a Síria na época do ISIS. O que eles faziam com pessoas lá, com judeus, com outros povos, eram as maiores atrocidades do mundo. Agora volta para Paulo. Paulo também estava num cenário assustador. Apesar de todo esse cenário, ele não decidiu se aposentar. Paulo já tinha uma certa idade. Paulo, quando ele se converteu, ele já tinha uma certa idade. Ele já era uma pessoa da sociedade. Ele era romano, já vivia na alta sociedade, perseguia cristão. Quando ele se converteu, ele já tinha uma certa idade. Quando ele já estava lá no final da sua carreira, ele já era super velho. Ele poderia ter optado, quer saber, eu vou pendurar as chuteiras agora, vou curtir meus últimos anos de velhice, mas não. Ele não achou que tinha feito bastante.
E nessa época de Paulo, no final da vida de Paulo, era a época do imperador Nero. Né? Nero era um imperador absurdamente poderoso. Né? Roma, naquele momento, era um reino muito poderoso. Né? A civilização, ela ficou durante muito tempo, a imensa maioria da população no mundo vivia ao redor do mar Mediterrâneo. Dali, Roma se expandiu seu território para todas as direções, inclusive aqui para a Alemanha. Eles chegaram até onde hoje seria a Bavária, mais ou menos. Né? Então, Roma era um império gigante. E Nero era um imperador que tinha muito poder nessa época, a ponto de reis de outros países colocarem coroas aos pés de Nero. Só que, aí vamos lá, para o cenário. Né? A versão mais aceita sobre a história de Nero, sobre a história de Roma, diz que ele colocou fogo em alguns bairros de Roma, porque ele queria construir um complexo palaciano, queria ter um palácio absurdamente grande e luxuoso, só que a aristocracia romana funcionava diferente. Apesar de ter imperador, o imperador ele não podia fazer tudo o que ele queria, tinha que ser aprovado pelo Senado. Assim era a democracia de Roma. Então, apesar de ele ter todo o poder, aquilo que ele queria fazer tinha que ser aprovado pelo Senado. E isso não foi aprovado pelo Senado. O Senado não aprovou construir o palácio do imperador, porque ele teria que derrubar várias casas, tirar várias pessoas dos seus lares, construir casas para as pessoas, ou não, mandar morar na rua. Isso ia gerar impopularidade. O que Nero faz? Ok, se eu não posso construir isso com a aprovação do Senado, eu vou construir isso com os meus próprios recursos. Mas isso é muito caro. Então o que Nero faz? Nero coloca fogo em toda a área que ele queria construir o palácio. Dizem, tem uns 3 escritores da época que registraram que havia o burburinho, né, que ele começou até a compor música vendo Roma pegar fogo, né, na janela do seu palácio. E qual que era o plano dele? Uma vez que tivesse tudo destruído, ele comprava com seus recursos aquela área a preço de nada, porque ninguém ia querer. Estava desvalorizado. E aí facilitava para ele construir ou para o Senado aprovar um investimento. Então esse, para vocês terem uma ideia de quem era Roma, de quem era Nero em Roma. Tá? Só que isso gerou muita impopularidade. E Roma tinha essa questão, essa relação com seus moradores, que eles queriam que seus moradores fossem sempre a favor do império, porque era uma cidade muito grande, uma revolução era uma dor de cabeça muito grande para eles. Então, Nero não assumiu a culpa. Ele teve que procurar um culpado. E Roma, naquele momento, era perseguidor de cristão. Roma perseguia cristãos. Então os cristãos foram que pegaram fogo na história deles. Nero começou a colocar a culpa nos cristãos. Aquilo que começou a acontecer em Roma, com todo aquele sentimento de insatisfação dos moradores de Roma, Nero começou a dizer que quem implantava essa insatisfação naquele ambiente eram os cristãos. E aí, lembra que acontece tudo aquilo com Paulo, que ele diz, não, mas eu sou romano, então me leva para falar com o imperador, me leva para Roma. Dentro desse cenário, Paulo é trazido para Roma, e Paulo era o grande representante dos cristãos. Então quem Nero culpa? Paulo. Paulo leva a culpa pelo incêndio de Roma. Paulo e seus seguidores levam a culpa pelo incêndio e pelo caos que virou Roma depois desse incêndio. Então, galera, lembra que eu falei que era um cenário assustador? Esse era o cenário. Quer tornar isso mais assustador, porque é verdade? Nessa época, como estava essa perseguição ainda pior aos cristãos, o imperador mandava amarrar cristãos nos postes, nas ruas de Roma, e colocava fogo nos cristãos. E assim eles iluminavam as ruas. Cristãos pegando fogo passaram a ser os postes que iluminavam as ruas de Roma. Mas deixa eu te falar, Paulo e esses outros cristãos, apesar desse cenário, não ligavam. Sabe o que acontecia? A história diz que esses cristãos, quando eles estavam amarrados, amarravam vários, depois iam colocando fogo de um a um. Todos louvavam. E quando um começava a gritar de dor,
o do lado tomava o louvor onde aquele parava e começava a louvar. Quando ele começava a pegar fogo, o do lado continuava o louvor por onde aquele tinha parado. Esse era o cenário. E aí a gente vê as adversidades que a gente tem na vida hoje e a gente fala, pô, mas é tão difícil seguir a Cristo, né? Será? No nosso meio não, em certos países é. Acredito que seja, mas nós temos muita facilidade. Muita. Olha a liberdade que a gente tem. Se calhar é isso que nos faz desviar tanto. O filho mimado. liberdade demais. É o filho mimado. É o filho mimado. So, at the end of his life, Paul was in a very scary scenario. I was talking about everything that happened in Rome because of Nero. And although the scenario was not in favor at all for any Christian, Paul didn't decide to retire. He was already at a certain age, an advanced age, but he was like, still willing to talk about Christ, Jesus Christ. And Nero at that time was the emperor of Rome, which was dominating the whole area of the Mediterranean Sea. And he was very powerful to the point that other kings would bring their crowns and put next to his feet, bounding to him, saying, okay, you are superior. And the most accepted historical version of Nero says that he set fire to some neighborhoods in Rome because he wanted to build a huge palace, but the Senate didn't approve it because they would have to relocate all these people from their houses, and that would be very costly. And although he was the emperor, everything that was the democracy in Rome, everything should be approved by the Senate. Senate didn't approve, so he thought, okay, now I have to find my own way. So then he set fire in this whole neighborhood where he wanted to build this huge palace, because then that area would cost nothing, would be much, much cheaper, way cheaper. Then he could buy it easily, and then he could come again with his plans of building his huge palace. And in that scenario, Rome was already pursuing Christians, and it only got worse, because after the fire in Rome, the whole population was like creating a certain chaos against what happened. So Nero started to blame the Christians in this scenario. And Paul was brought to Rome, and he was the biggest leader of Christians that time. So in the end of the day, what happened was Nero blamed Paul for the fire and for the whole chaos in the city. As the city was quite big, they should control the population. They couldn't just imagine any plot or something, because that would be really hard to control. So they started blaming all the Christians, and more importantly, Paul. Still, in this horrifying scenario, Paul didn't give up, nor the other Christians. One of the ways they had to illuminate the streets in Rome was tying some Christians on some poles and setting fires on them. And they would be, worshipping until they started to get on fire. And then the next Christian on the next pole would keep the same song from where this one stopped when he started screaming because of fire. And so on and so on. So that was a scenario where Paul was and all other Christians. And today we think it's so hard to follow Jesus. Is it really hard? Can we say it's hard? We are like spoiled children. It's so easy. We have everything. We have the freedom. We have the security. We have churches. We have people everywhere. What we are being through is so much bigger than what Paulo has been through. E dentro desse cenário também estava Pedro. E aí Pedro, para não falar que só Paulo enfrentou, Pedro também enfrentou Roma. Porque Pedro, ele decide colocar a sede da igreja em Roma, por questões logísticas. Tanto que Pedro, até hoje, a pedra fundamental da igreja. Né? E tem a basílica
de São Pedro. Então, Pedro não deixa de seguir a Jesus porque os cristãos estavam sendo acusados de incendiar Roma, muito pelo contrário. Ele enfrenta a situação e fala, por questão de logística, eu ainda vou colocar a igreja aqui, enfrentando toda a situação. E qual é o nosso receio hoje de ser cristão em Berlim? No meio que a gente está, ou na nossa família, ou na nossa empresa? Qual é o receio? Qual é a dificuldade? É a vergonha? É a natureza de não falar tanto? Ou é o medo de ser escrachado publicamente na internet, ou ser chamado de louco? Qual é o nosso receio? O escritor desse trecho de Hebreus, ele fala para a gente avançar com a nossa perseverança. E aqui eu quero destacar 3 chaves sobre esse trecho de Hebreus. Ele fala de perseverança, número 1. Número 2, corrida que nos é proposta. E número 3, olhos fitos em Jesus. Existe sim, galera, uma força contrária trazendo adversidade que vai nos resistir. Só que essa é a vida de cristão. A nossa vida é ser contra a cultura, é nadar contra a corrente, é ser contra os valores do mundo. Há muitos neros por aí. Há muitos neros por aí. Muitos. Com a internet hoje então. Exatamente. Hoje, como é difícil, né, a gente falar assim, eu sou contra o aborto, eu não voto em político que aprova o aborto. É difícil falar isso hoje, né? Porque a gente é escrachado. Ah, mas então tu é isso, então tu é aquilo, aquele outro. Como é difícil, né? Mas essa é a nossa vida de cristão. Isso é o que nós somos. Se a gente entendeu qual é o nosso papel com essa nossa jornada, a gente vai entender que a gente está lutando contra estruturas humanas e espirituais que vão contra os nossos princípios, contra aquilo que Deus, aquilo que Cristo ensinou. Então o nosso caminho vai ter sim resistência. In the same scenario as Paul was, to not only say Paul was the only one confronting in a way Rome, we had Peter, who decided to set the church in Rome despite of everything that was happening. And that was because of logistics reasons. It was easier for logistics. Still, he didn't stop to follow Jesus or what Jesus taught. And even though Christians are being accused of putting fire in Rome or to creating the chaos, Peter was there. And the question is, what is our fear of being a Christian in Berlin? Or we just raise our hand and say, I'm against abortion. We fear that so much. Why? Is it something comparable to what those guys confronted or they were forced to handle? And in this message from Hebrews, there are 3 keys that I wanted to share. First one is perseverance. Second one is what was the race proposed to us. Third one is to keep our eyes fixed on Jesus. And of course, there is this opposite force bringing us adversity. And all these things will resist us. But this is what we are, Christians. We swim against the flow. We run against all these human and spiritual structures. We go against trends. There will be resistance to our principles. E nessa resistência, galera, se não der para correr, a gente caminha. Se não der para caminhar, a gente gatinha. Se não der para engatinhar, a gente se arrasta, mas a gente avança. Porque não pode ficar parado. Eu nunca vou esquecer quando Deus colocou uma pessoa no meu caminho para me trazer para a empresa que eu estou hoje. E já são 11 anos. E foi a empresa que Deus usou para mudar toda a minha vida. Eu estava numa outra empresa, trabalhava umas 6 horas por dia, ganhava uma grana, morava num bairro super nobre, tinha tudo que eu queria. E aí surgiu essa oportunidade de empresa que estava começando no Brasil, era uma multinacional que estava começando no Brasil. E aí eu me lembro que
Na época eu não estava convertido nem nada, mas crescendo lá cristão, então eu fui conversar com a minha mãe, me aconselhar. E a mãe falou, vamos no culto então, né, e tal. Eu falei, beleza, vamos no culto. E eu me lembro que eu cheguei com aquele espírito assim no culto, eu conversando com a minha mãe depois do culto. Cara, a vida que eu tenho hoje, ela é perfeita. Eu sou um cara vida boa. Eu trabalho 6 horas por dia, ganho dinheiro pra caramba, moro bem, tenho tudo que eu quero, viajo. Eu jantava fora, acho que, sei lá, 4, 5 vezes por semana. Mas não tinha Jesus. Não tinha. Mas aí, por isso que é bom, por isso que aquela promessa que Deus faz, que ensina aos teus filhos o caminho, quando forem velhos, nunca vão esquecer. Aí eu não esqueci, apesar de eu estar desviado, eu fui conversar com a minha mãe. E aí nesse espírito que eu tava de, cara, eu não tenho por que mudar a minha vida hoje. Ah, mas aspirações e tal. Cara, por que eu vou querer me estressar, pegar cargo maior e tal, se hoje está tudo perfeito? E aí, eu não preciso sair de onde eu tô. Esse foi o espírito que eu cheguei, nunca vou esquecer. Eu não preciso sair de onde eu tô. E aí o pastor, ele prega e fala assim, ninguém fica do tamanho que tá. Ou cresce ou diminui. E aí, ali veio a resposta que eu queria. Depois teve um outro versículo e tal. Mas ali veio a resposta que eu queria. E é isso que eu tô tentando falar aqui, galera. Ficar no mesmo lugar não é uma opção pra gente. Se a gente simplesmente parar, a gente ou retrocede ou avança. Porque parado não tem que ficar. Parar, se hoje na minha vida cristã, parado significa que eu comecei a retroceder. É impossível na vida cristã eu estar parado. O dia que eu paro, eu comecei naquele mesmo dia a retroceder. Então a gente fica sem opção. Porque das 3 opções que é retroceder, parar ou avançar, o parar não existe, então a gente retrocede ou avança. Mas, esse nosso avanço são com as 3 chaves: persistência, chamado e olhos em Jesus. Quando a gente corre essa jornada da fé, Deus entrega um modelo vitorioso pra gente. O próprio Cristo. Ele é o caminho. Ele é o mapa, o GPS. Melhor que qualquer aplicativo, melhor que o Waze, melhor que Google Maps. Ele é o caminho. Ele tirou o peso do pecado para que a gente tivesse essa energia para avançar. Com o peso do pecado que estaria em nós, ainda não fosse a cruz, a gente não ia conseguir avançar. O pecado ele cria raiz, a gente ia ficar estancado no mesmo lugar. Mas Jesus aliviou esse peso. Mesmo que, como eu falei, não dá para caminhar engatinhando, não dá para patinhar, se arrasta. Mas pelo menos se arrastar dá para ir. This resistance exists, of course. However, if we can't run, we walk. If we can't walk, we crawl. If we can't crawl, we find a way to move on. Remember those 3 keys: persistence, the call, and eyes on Jesus. When we run this journey of faith, God gives us this victorious model, Jesus Christ. And He's the way, better than any app, Google Maps, Waze, whatever. This is the way to move, and there is no way that we just get stuck. And what I was sharing is, there was this time in my life, I was having this very easy life. I would work 6 hours per day, only during the week, and I was making a lot of money. I had everything I wanted, you know. And then I got this invitation to join the company which I'm working today. This multinational company was just starting in Brazil. And then I remember, although I wasn't going to the church or anything, I grew up in this Christian home. Then I went to my mother's house to talk to her, and they said, okay, let's go to the service today. And that's the spirit I was. I'm good where I am, that's my comfort zone. There is no need to change anything. I want to keep myself where I am. And then the preach, he said, you know, there is no way. That was the answer to me, because that was the spirit I was in the service. And then the preach said, there is no way you keep things on the same size. They either shrink or they grow. And that was the answer to me. And this is not our Christian life. We do not have the option to get stuck. The day we get stuck, we are
Decreasing? No, Go not back. decreasing. Yeah, I wanted to find these words, retrocedendo. Go back? No, there is a specific word. Anyway, there is no way we get stuck. We either walk back or we advance. Because in our Christian life, the day we start doing our, worship and so on, the day we stop, we are already going back to our previous life, previous habits, everything. So in the end of the day, we don't have this option. We either go back to our old life or we advance towards Jesus. And Jesus took all the weight of our sins away, so we could run, we could walk, we could advance. If it wasn't because of the cross, we would have so much weight in our shoulders, we couldn't walk, but we don't have it. So basically, we have to advance. Em Mateus 11, 28 a 30, diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aí eu vou usar aqui um exemplo do Usain Bolt. Isso é um exemplo. Podia falar de vários outros atletas, né? Ele não é um modelo de pessoa. Não vou falar da pessoa. Estou falando dele como atleta, tá? Quando ele está correndo, pensa nas Olimpíadas, ele está correndo e ele passa a linha de chegada. Já viram a corrida dele? A galera vai à loucura, porque está todo mundo esperando. Está todo mundo naquela ansiedade, naquele momento de tensão. Ele atravessou a linha, a galera vai à loucura. Aquela festa, né? O estádio estremece, o estádio grita, né? Agora, monta esse mesmo cenário de Olimpíada, as arquibancadas cheias, o pessoal naquela expectativa, ele vai conseguir, ele vai conseguir, ele vai conseguir. Agora, pega esse cenário e coloca no mundo espiritual. Lembra que eu falei no início que a nossa jornada tem testemunhas? Dá pra imaginar, tipo, o gladiador ali no meio, com todas aquelas... Exato. É mais ou menos isso que tá vindo na Exato. minha cabeça. Imagina o isso. gladiador e um monte de gente. Agora, imagina isso no mundo espiritual. E a gente está nessa jornada. O próprio Cristo, os anjos estão nessa expectativa. Ele vai conseguir, ele vai conseguir, ele vai conseguir. Falta só mais um pouco. Ele está quase lá. Agora a gente chega na linha de chegada, a gente ultrapassa aquela linha na jornada da fé. Depois de ter perseverado, tem festa no céu. É do mesmo jeito, pessoal. A Bíblia diz que tem festa no céu quando alguém se converte. Eles vão gritar, mais um guerreiro, o céu vai vibrar. Já pensaram nisso? Olha que loucura isso. Imagina como estavam os céus no dia que Paulo morreu. Aqui a gente via um ambiente de tristeza. Paulo foi provavelmente decapitado. Aqui é momento... Aquele cenário que eu falei para vocês. Então a gente olha com os olhos naturais, a gente vê uma coisa que chega a ser deprimente. Enquanto nos céus estava em festa. Estava em festa. Eu estava lendo uma palavra hoje de um pastor chamado Luciano Subirá. Ele falou que ele ouviu um pastor comentar com ele e tal, que ele não considera que as pessoas, que os cristãos morrem, né? Mas que eles são promovidos, né? São promovidos. Então ele sai desse cenário e é promovido para um outro cenário. So Matthew, from the chapter 11, from 28 to 30, says the following: Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So it's talking about Usain Bolt. Just think about him and his, race, and have this crowded place, lots of people just waiting for the time he would cross the finish line,
the stadium goes wide, you know. They scream, they shout, they say, yeah. There is this huge celebration. Now we're trying to set this same scenario in the spiritual field. This is what happens in our race, in our journey of faith. You remember in the beginning I said our journey in our faith has a lot of witnesses. Among those, we have Christ himself and all heavenly beings, angels and so on. And they are the crowd, waiting for us to complete our journey. And the day we complete our journey, they go wild. They will shout, they will scream, yes, another warrior. They vibrate, they party. E o Usain Bolt, ele treinou a vida inteira. Se lesionou, teve dor, ficou no banco, passou por tratamento médico. Mas ele persistiu. Ele sabia que ele tinha um chamado, ele tinha um dom. Ele falou, apesar de todas as adversidades, eu vou enfrentar a dor, eu vou enfrentar os dias de treinamento. Eu vou enfrentar os dias que está chovendo, o dia que está com frio, eu não quero sair de casa. Ou o dia que está calor demais. Aí a gente pensa, pô, mas hoje está calor demais, hoje está frio demais, eu tenho que ir na célula. Tem gente que não vai na célula porque é muito longe. Tem gente que não vai porque está chovendo, tem gente que não vai porque está muito frio. Cadê a perseverança? Vou parar de espiritualizar. Se eu trago isso para o mundo físico, o Usain Bolt não seria quem ele era, como atleta. Porque tem dias que ele não queria treinar. Eu já levei vida de atleta amador. Eu fazia esportes 2 vezes por dia, 6 dias por semana. Minha taxa de gordura no corpo, acreditem ou não, já passei por isso, era tipo 8%. Tem dias que a gente não tá afim. O corpo todo dói. Só que se a gente ceder à dor, a gente está abrindo mão do nosso chamado, do nosso objetivo. Futebol, Jogava também. Futebol era o esporte mais light que eu fazia. Eu treinei boxe, jiu-jitsu e comecei Muay Thai que eu estava me preparando para MMA. Então o futebol era a hora da brincadeira, né? E aí, vocês lembram um vídeo do Usain Bolt que ele tá cumprimentando a torcida depois da corrida? E ele é... Ah, tem aqui, ó. Bem no cantinho, lá do lado do balcão da pia, tem uma mãozinha mecânica, assim, eu acho. Se guardar no lugar, tá lá. Pode usar ela. E aí tem esse vídeo, que ele tá lá comemorando a torcida quando acaba a corrida, e vem um cara com aquele hoverboard, e atropela ele, lembra? Vem um câmera, aquele negócio de 2 rodas só. Lembra disso? Aonde que o hoverboard bate? No calcanhar dele. O Usain Bolt está lá comentando a torcida e tal. Você lembra não lembra dessa cena? Terminou a corrida, ele está cumprimentando a torcida, vem um câmera no hoverboard, e aí o câmera, ele tinha um negócio de ferro assim, no cantinho, ele encosta o hoverboard ali, ele perde o controle, vai pro lado do Usain Bolt e atropela ele, e bate uma roda desse tamanho nos pés do Usain Bolt. Aí ele cai no chão, levanta mancando e tal, mas aí tá tudo bem e tal, e sai abanando. Mostra que a gente vai passar por isso na nossa vida cristã também. Esse exemplo que eu estou querendo dar. Às vezes está tudo bem. A gente acha que até ganhou. Do nada, a gente é atropelado. Pum. Eu lembro daquela maratona. Tinha um brasileiro. Foi na Olimpíadas. Não sei se foi de Atenas. Ele estava correndo maratona em primeiro. Aí entrou um cara, saiu da... lembro que agarrou ele, né? Agarrou ele. Só que ele não desistiu, ele foi até o final. Ele não chegou em primeiro mais, mas ele foi até o final. Exatamente. Então essa perseverança dos atletas a gente tinha que ter como cristão. Faz sentido? O que eu estou tentando dizer aqui? No caso dele, foi uma perseguição, né? Alguém tentar barrar ele. Exatamente. De ser um vencedor. Exatamente. Ele ia cruzar a linha de chegada e o cara, não vai. A gente é assim na nossa vida. Aí ele está quase cruzando a linha de chegada, ele vai alcançar, vai receber a herança, a promessa, vou segurar. Não vai receber a promessa. O diabo vem e tenta segurar. Continua. Especialmente quando falta pouco.
So I was talking about Usain Bolt and his life, because during his life as an athlete, he got injured, he was in pain, he stayed on the bench, incapable of doing anything, under treatments, but he persisted. He understood his calling, his gift. Still, he improved his skills, he faced all the challenges, and he kept himself running. More than that, as fast as he could. He could. And there is this video, I'm not sure if you have seen this, where the race was already gone and he was, cheering up the crowd. And there was this guy, the camera guy, on the hoverboard, and then he hits him from behind. What happens? He gets up and says, everything's fine, I'm going to keep doing my job. And this is what we should do as Christians. Sometimes things will happen out of the sky, and we didn't expect. It can hit us, can be hard, but we cannot simply give up and say, oh, life is so unfair, We have to keep our focus, I in Jesus. We have to be ready for the next race. Traz isso para Jesus, olha tudo que ele sofreu, galera. A perseguição, a acusação, o julgamento. Tirei lá de Paulo, de Pedro, vou trazer isso para Jesus agora para levar para o limite, para a gente entender. Tudo que ele passou. Ele não foi até o fim. Ele estava em forma humana. Ele reconheceu a exaustão que a gente conhece. A ponto de ele dizer, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele entendeu o que ele ia passar, o que ele estava passando. Mas ele foi até o fim. Ele sabia que ele ia chegar, estava logo ali, que faltava pouco para atravessar. E o fato de ele ter se submetido à vontade, aos planos do Pai, permitiu que ele ultrapassasse a linha de chegada. Ele só ultrapassou porque no final ele falou, apesar do cenário que não é favorável, eu vou até o fim. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o que vocês acham que aconteceu nos céus quando o sacrifício se consumou? Jesus salvou a humanidade. O que aconteceu nos céus quando ele se ressuscitou? A mesma coisa que eu falei antes, a galera foi à loucura. Quando Jesus ressuscita, a pedra é levantada, a galera vai à loucura. O céu se levanta, o céu grita. Se a gente estivesse lá, a gente ia estar gritando também. Aqui o diabo criou até o Black Sabbath, né? Para comemorar que mataram Jesus. Só que eles sabem o que aconteceu nos céus no dia que a pedra foi removida. Bring it back to Jesus. Look at all that he suffered. Persecution, accusation, judgment. He did go to the end. Beleza? Senta aí, meu. Pode puxar uma cadeira aí e sentar. He went until the end. And he was in human form. So he acknowledged exhaustion. He said, Father, if it's possible, take it away from me. But he knew to cross the finish line, he would have to persist. In fact, because he persisted, there was all those witnesses in the heaven, and they went wild, cheering up, saying, yes, he's victorious. As I said in the beginning. And because of that, he crossed the line. Rose to the sky. Nessa jornada, a gente não pode olhar para aquilo que a gente enxerga, pessoal. Até aqui eu trouxe para a gente entender que a gente não pode olhar para aquilo que a gente enxerga. A gente precisa olhar para aquilo que Deus planejou para a gente. Porque aquilo que a gente enxerga, ele é muitas vezes contrário. Se a gente tentar olhar a si mesmo como a gente foi acostumado, foi ensinado a enxergar, vou fazer uma analogia, é a mesma coisa que a gente tentar se olhar através do reflexo no rio. A água está se movendo, a gente vai se enxergar distorcido. E quando a gente não sabe quem a gente é, porque a imagem está muito distorcida, a gente começa a ter crise de identidade. E a hora da crise de identidade é a hora que o bicho pega. A hora que a gente começa a se perder. A gente só vai enxergar através daquele reflexo no rio a imperfeição da nossa imagem.
Só que se a gente se olhar como Deus nos planejou, como Ele sonhou, como Ele desejou, a gente está se olhando no espelho perfeito. A gente vai entender, vai ser revelado quem a gente realmente é. E é nessa hora que a gente se lembra do preço que Jesus pagou por nós. E é nessa hora que a gente também se lembra o preço que a gente pagou. Por cada cicatriz que a gente teve na nossa jornada espiritual, por cada ruga, cada cabelo branco. Estou cada vez mais cheio aqui. Ontem até a Bela falou assim, eu estava com a barba grande, né? Fiz a barba hoje, tá? Nesses dias aí, sem me cuidar. Fiz a barba, dia de célula, falei, não, tem que dar um jeitinho. Aí a Bela falou assim, pai, corta os cabelos brancos, né? Tá com a barba cheia de cabelo branco. Aí a Gil falou assim, vai ficar uns buracos. Galera, cabelo branco. Mas nessa hora, a hora que a gente enxerga o plano de Deus, que a gente nos enxerga através dos olhos de Deus, a gente vê que vale a pena. Nesse espelho celestial, Deus vai sondar o nosso coração, exatamente como Davi pediu. E eu canso de falar quem era Davi. Davi era o homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, basicamente, era Deus falando, Davi, eu vou sondar teu coração, ok? E aí ele vai trazer a ciência, a nossa ciência, aquilo que precisa ajustar, para a gente conseguir ir até a linha de chegada. A gente vai precisar ajustar algumas coisas. Ajustar o caminho, o ritmo, o quanto de água a gente bebe. Deus, ele vai ser o teu GPS. Ele vai te trazer de volta para Jesus, que é o caminho. So on this journey, don't look at what you see of yourself. You need to look at what God has planned for you. You have to look at yourself as you see yourself. If you look yourself as you see yourself, it's like you are trying to see your face through the water of a lake. The water is moving, so you only see imperfections. And then you might have an identity crisis. You no longer know who you are. And this is when most of the problems start. However, if we see ourselves through the eyes of God, we start to see who we really are. And we'll remember the price Jesus paid for us, for everything that God has planned for us. More than that, remember all the scars, all the gray hair. I was joking about the gray hair. Everything, all the price we paid to be where we are today. But then we think, it's worth. It's worth. And in this heavenly perfect mirror, God will search in our hearts as David asked to do. God will bring to our understanding, we are going to acknowledge what needs to be adjusted in our journey. When we are in a race, we have to adjust where we are going, if we turn right or left, or if we have to change the pace or drink more water. God will be our GPS, our co-navigator, bringing us to Jesus, because, according to the Bible, Jesus is the way. E quanto mais a gente entender o que Deus planejou para nós, quanto mais a gente percorrer o caminho que é Jesus, mais a nossa imagem passa a ser semelhante à imagem de Deus. Olhar a nossa própria imagem sem a revelação de Deus é olhar através dos olhos dos outros. E aí é um grande problema. Porque quando a gente nos olha a partir dos olhos dos outros, a gente começa a mudar o nosso comportamento a partir daquilo que a gente ouve a nosso respeito. E aí está um problema muito grande. Vou usar o mesmo exemplo que eu falei antes. Eu sou contra o aborto. As pessoas começam a dizer, esse cara ele é muito fundamentalista. Muito... Aí eu começo a me preocupar. Eu falo, aí eu começo a falar do aborto, eu já fico quieto. Daqui a pouco eu digo, é legal. Daqui a pouco eu digo, todo mundo tem que ter o direito. Porque eu começo a me comportar a partir do que eu escuto dos outros. Eu não estou mais me comportando a partir do que eu vejo dos olhos de Deus. Deixamos de ser o sal e a luz. Exatamente. A minha pastora Ana Videira costumava dizer, Tânia, você precisa saber se és tu que vais temperar o mundo ou se é o mundo que vai te temperar a ti. Exatamente. Era o que ela sempre me dizia. Eu falo uma coisa parecida, que a gente tem a opção de influenciar ou ser influenciado. No mundo a gente tem essas duas opções. Hoje a influência, a gente é influenciado.
que cabe mais ou menos o que eu falei antes, não tem como ficar parado no mesmo lugar, ou avança ou retrocede. No mundo não tem como ser neutro. Ou você influencia ou é influenciado. And the more we understand what God has planned for us, and the further we walk to the path which is Jesus, the more our image becomes similar to the image of God. To look at our own image without the revelation of God is the same as we are looking ourselves through the eyes of others. So we start behaving based on what people say about us. So for example, I'm not in favor of abortion. But then, as the people say, but you're too much fundamentalist or anything like this, I started saying, okay, that's fine, until the day I say, okay, this is totally fine, everyone should have the right of the abortion, for example. Then I started behaving based on what the people are saying about me, not based on what God has planned to me. Maratonista, e aí indo lá para o teu exemplo do maratonista aquele brasileiro, os maratonistas eles não correm com a perna, né? Eles fisicamente eles são muito próximos um do outro. O atleta de alto nível, fisicamente, eles têm uma performance muito parecida. Muito parecida. Agora, o que vai contar a diferença do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar é a mente. É a mente do atleta que vai fazer com que ele chegue no primeiro lugar. Ou seja, como diz a Bíblia, a gente não tem que correr com a força, com a força da nossa própria perna. A gente tem que fazer como maratonista que está focado, ele está com o espírito da vitória para completar lá os 42 quilômetros da maratona. Quando os nossos pensamentos estão guiados pelo Espírito Santo de Deus, não importa a força da perna. Lembra que a gente fala na igreja força do braço, né? Estou botando a força da perna aqui para caber no exemplo. Né? Se a gente está guiado, inspirado pelo Espírito Santo, a gente vai completar a jornada. A gente não tem que se preocupar se a nossa perna vai chegar até o fim, porque ela vai. A gente vai romper aquela faixa com o nosso peito. Em Romanos 12:1 fala que a gente está correndo contra o sistema, que a gente tem que transformar a nossa mente para não nos confortar com aquilo que o mundo prega, com aquilo que as pessoas falam a nosso respeito. A gente precisa estar inconformado com isso, entender que vai ter sim resistência nessa jornada de fé. Ou eu decido ficar na frente do espelho, ficar na frente da alma, da vaidade, ou eu decido ficar na Bíblia. Eu não consigo renovar minha vida se eu não mudar minha mente. As a marathon runner does not run with his leg, he runs with his mind. The performance of the body of a high performance athlete is very similar. What differentiates them between the first to the second, third, fourth, fifth place is the mind. Their focus, they are with this spirit of victory. This is what makes them to complete the 42 kilometers. If we are also guided and inspired by the Holy Spirit of God, no matter how strong our leg is, we'll complete the journey. We'll go through that, bend, ending line, And Romans 12:1 says that we are running against the system. We need to transform our minds. We should not just get conformed to what the world preaches or to what people tell about you. We need to be resigned to this. Understand that there will be resistance in this journey of faith. Or I decide to stand in front of the mirror of my soul in vanity, or I decide to stay in the Bible. I cannot renew myself if my mind doesn't change. Indo pro final, galera. Imagina se Jesus se olhasse pela água do rio. Já pensaram nisso? Se Jesus se olhasse pela água do rio, se Jesus se olhasse pelos olhos dos outros, ele era acusado de quê? Até de comilão, beberrão, ele foi acusado. Entre outras coisas piores. Ele veria um homem de carne e osso. Ele veria
que ele estava inserido no campo de pecado. Ele veria que ele estava na carne humana, cujo pecado é intrínseco. É isso que ele veria, se ele estivesse olhando ali nas águas do rio. Só que Jesus nunca negociou sua missão. Ele nunca se viu com a visão do que as pessoas falavam dele. Se ele se guiasse pelos que as pessoas falavam dele, olha as opções que ele tinha. Os fariseus, escribas, ele chamava, né, de raça de víboras. Né? Ele se veria como uma fraude, ele se veria como um falso profeta. E ali ele ia correr risco de desistir da jornada, desistir da missão dele, o chamado de ser filho, Cordeiro Santo, para livrar a humanidade do pecado. Ou seja, se Jesus tivesse se comportado a partir do que os outros falavam dele, nós não estaríamos aqui hoje. Outra coisa que aconteceria. Mas a gente está falando dos escribas e fariseus, né? Vamos falar lá da igreja primitiva, os discípulos dele, né? Se Jesus tivesse guiado pelo que os discípulos falavam, não sei se em Portugal tem essa expressão, talvez até assim seja só lá no sul a expressão, não sei. A gente fala assim que está se achando a última bolachinha recheada do pacote. A última Coca-Cola do deserto. O gás da Coca-Cola, né? Gás da Coca-Cola, se ele se visse pelos olhos dos seus seguidores, é assim que ele ia se sentir. E aí, sabe o que teria acontecido se ele se sentisse assim? Ele tinha fechado lá com Satanás, quando Satanás levou ele para o alto do monte e falou: te dou todos esses reinos. Você vai falar: meus discípulos dizem que eu sou o cara, eu posso dominar tudo isso aqui. Se ele tivesse se visto através dos olhos dos outros, talvez teria acontecido isso. Talvez ele tinha caído dos céus, assim como foi Satanás. Talvez ele teria se achado maior que o próprio Pai. Mas independentemente do que Jesus ouvia aqui na terra, ele se via através da visão de Deus. Mas como que ele conseguiu chegar nessa visão? Eu já falei isso várias vezes aqui na cela. Não tem segredo, galera. É oração, jejum, joelho no chão, intimidade com Deus, intimidade com o Pai. Ele criou um nível de intimidade com Deus que era extremo, apesar de ele estar dentro daquela carne, a mesma carne que nós todos aqui nessa sala estamos. Imagine if Jesus looked at himself through the water of the river. So, he would see himself with those natural eyes. You know, he would see a man of flesh and blood, a flesh which sin is part of. He would see that the sin was embedded in the human flesh since the beginning. But he never negotiated his mission. He never saw himself with the vision of what people were talking about him. He was never guided or from what people said. There was two paths for this. One, if he heard the scribes and Pharisees, according to him the breed of vipers, he would see himself as a fraud, a false prophet. And then there would be the risk of just giving up on his journey. His mission, his calling. He was called to be the Son of God, the Holy Lamb, to deliver, to free humanity from sin. The other option, okay, but those guys, they are too bad, they are the breed of vipers. What about his followers? If he would have seen himself through the eyes of his followers, he could eventually felt like, I was saying some Brazilian expressions like the last Coke of the dessert, you know, or the last cookie of the package, you know, like, okay, I'm the best. And if he ever felt this way, you know, when the devil brought him to the mountain, showing all the reigns of the world, and offered him to be part of it, he would have thought eventually, okay, if all my followers says I'm the guy,
and now there is this guy next to me here offering me all the reins, I take it. And then we would not be here today. But regardless what he heard, he saw himself through the God's vision. Through prayer, knee on the floor, fasting, he created intimacy with God on an extreme level, despite being inside the flesh, the same flesh that we are all in this room. E foi esse relacionamento extremo que fez com que ele não negociasse sua missão e seu propósito. Foi esse relacionamento que fez com que ele soubesse o caminho que ele precisava seguir. Que em cada obstáculo, cada barreira, ele teve força. E é por isso, galera, que os céus foram à loucura e gritaram. Ele atravessou a linha de chegada, completou a sua jornada, combateu o bom combate. Na hora que a pedra foi removida. Em Efésios 5:1 diz: sede meus imitadores como filhos amados. Então a gente tem sim um modelo, galera. E aí a pergunta para encerrar: qual modelo que você está imitando de hoje? Qual modelo de vida que você está seguindo aqui em Berlim? Quais são os padrões que você está seguindo? Fica a pergunta para reflexão. E que o Espírito Santo de Deus venha sondar o teu coração, revelar quais são os padrões que tu está seguindo, que eu estou seguindo, ajustar o que precisa ser ajustado, revelar o chamado, esclarecer mais uma vez onde está o caminho, através do Evangelho de Cristo, e que te dê perseverança para chegar até o fim. And it was this extreme relationship that kept Jesus from negotiating his mission and purpose. It was this relationship that made him know which way to go, to give strength to every obstacle. Whatever barrier he would face, he would know what to do. He would have the energy, the power to go over it. And that's the reason why when he crossed the finish line, the heaven was going wild. They said, he made it. Ephesians 5:1 says, be my imitators as beloved children. So yes, we do have a model. We have who to imitate. So to finalize, my question is, which model are you imitating? Is it Berlin's model of life? What standards are you following? And the question remains for reflection. And may the Holy Spirit of God reveal what your standards are. Reveal to you what your calling is. What is the way through the gospel of Christ. And perseverance to reach the end. Amém, galera?